Vamos pensar hoje, vamos meditar sobre o controle do alto e o autocontrole. Este é o tema da mensagem desta noite. E o texto que nós vamos ler, esse aqui é um recadinho para o final do culto. Nós vamos ler Provérbios 24, versículo 10. Um texto conhecido, e nós vamos então pensar sobre o controle do alto e o autocontrole. O que é isso? Muitas pessoas hoje, infelizmente, têm contado muito mais com o autocontrole do que o controle do alto. Controle do alto, ou seja, o governo de Deus, o domínio de Deus, a gente lembra de vez em quando, e fica somente focado no autocontrole. Então nós vamos pensar, a partir deste texto, o que é que nós podemos aprender sobre estas duas verdades, o controle do alto e o autocontrole. Diz assim no telão: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? As versões mais tradicionais: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu quero voltar lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus cria o cenário, coloca os personagens, Adão e Eva, e depois da queda, da desobediência, Deus diz para Adão, em Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19, o seguinte: e Adão disse, depois que Adão comete pecado, porquanto, deixa eu ler ali no telão, né? E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E lhe dará espinhos, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Não é porque o homem pecou, e consequentemente Deus trouxe então, manifestou da sua justiça, vieram então as consequências, e uma delas é esta, que haveriam dias de angústia. Não é por isso que Deus perdeu o controle. Deus criou todas as coisas, e diante do seu governo, o homem desobedece a Deus. Está tudo acabado, perdeu, acabou tudo. Não, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, e continua no governo de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Porém, é verdade que os dias se tornariam mais difíceis a partir do pecado. Este pequeno versículo: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, tem um contexto provavelmente que o autor liga com um contexto de guerra. Diz o versículo 6, do mesmo texto, Provérbios 24, com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Então, dentro desta realidade de que vivemos em um mundo caído, vamos dizer assim, depois da queda, por causa do pecado, a vida é fato, ela não é fácil, a vida não é fácil,
em todas as áreas. Vida profissional, desemprego, dificuldade, o mercado competitivo. Vida familiar, desde os relacionamentos da Bíblia, pais e filhos, irmãos, os convívios, as brigas, as divisões, separações, também relacionamento familiar não é fácil. Vida financeira, a vida espiritual, os desafios que nós temos que enfrentar para permanecermos fiéis ao Senhor, vida relacional, intelectual, né? E assim, então, em resumo, de um modo geral, a vida ela não é fácil. Então, o que nós podemos aprender a partir deste texto? Não é um texto expositivo diretamente, mas nós vamos passear por alguns outros textos. Mas quais são as lições que nós temos a partir dessa verdade de que se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena? Eu quero apresentar 3 recursos para nós olharmos a vida e então enfrentarmos os dias de adversidade. E o primeiro recurso é o recurso da maturidade. Porque o texto está dizendo, se te mostras fraco no dia da angústia. Eu pergunto, existe o dia da angústia? A Bíblia está dizendo aqui que sim. E se nós olharmos para o nosso histórico, né, nós vamos perceber que, de fato, existem dias que nós, na verdade, não gostaríamos que existisse. Dias de angústia. Ninguém nasce maduro. Todos nós estamos vivenciando um processo de maturidade. E este processo, ele é constante. Também na nossa vida espiritual. Eu certa vez fiz uma explicação aqui sobre aquela passagem que Jesus disse, o homem prudente, quando ele ouve as palavras de Jesus e as pratica, ele será como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Texto bastante conhecido, bastante pregado. E eu fiz uma conexão entre a obediência da palavra e a permanência diante das tribulações e dificuldades. O que tem a ver eu ler a Bíblia, praticar, com enfrentar as adversidades da vida? E a conexão é que quando nós praticamos a palavra, nós amadurecemos, e quando as tempestades chegam, nós estamos então firmes, nós estamos maduros, estamos prontos para enfrentar. Então, o recurso da maturidade tem a ver primeiramente com a consciência de que os dias de angústias são reais, existem. Porque quando nós não levamos, quando nós não aceitamos esta verdade, as adversidades chegando, nós vamos reclamar, murmurar, como disse o diácono Janildo aqui sobre a oração. Então, o primeiro recurso que nós temos é o recurso da maturidade. Reconhecer que o dia da angústia é real. O dia da adversidade é real. O dia da batalha, se o contexto aqui é de guerra, o dia da luta é real. Esse dia existe e esse dia está no nosso calendário, mas nós não conseguimos enxergar. Mas ele está lá. Então, quando eu tenho a consciência de que existe os dias difíceis, Eclesiastes 3, tempo de chorar, tempo de guerra, tempo de prantear, tempo de plantar,
porque todo mundo quer colher, mas plantar ninguém quer. A Bíblia diz, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com sorrisos. Então a semeadura é um tempo de dor, é um tempo de sacrifício, é um tempo de trabalho, é um tempo de empenho, de perseverança. Então, quando nós temos a consciência de que a vida não é fácil e que os dias de angústias existem, nós enfrentamos estes dias com maturidade. Agora, se desconsideramos esta verdade, nós, então, vivenciaremos estes momentos com imaturidade. Com imaturidade. Então, isto tem a ver com o nosso autocontrole, ou seja, é uma responsabilidade que não é de Deus, no sentido de como nós vamos enfrentar esta adversidade, esta crise, esta dificuldade, responsabilidade nossa. Mas para isso nós temos que aprender. Então, o primeiro princípio, o recurso da maturidade é, de fato, esses dias existem. Eu pergunto para você, você está passando por dias difíceis? Você está enfrentando momentos que você não gostaria de enfrentar? Primeiro recurso, uma hora esse dia ia chegar. Uma hora ele ia chegar. Deixe-me dizer, talvez seja algo até pessoal. Eu tenho mais 2 irmãos. E eu não sei se eu falo, se um é mais velho, o outro é mais novo, porque o meu irmão é gêmeo. Então, eu acho que nós 2 somos mais velhos. E aí eu tenho um mais novo. Mas nós já estamos tocando num assunto sobre quando os nossos pais forem embora. Será que vai ser um dia desejável para mim? Não, mas nós temos já a consciência de que uma hora isso vai chegar. E eu espero que chegue para nós. Para nós. Eu não quero que chegue para eles, de perderem um filho. Estão entendendo? Eu quero poder enterrar os meus pais, para que eles não tenham a dor de ter que enterrar um filho, ou filhos. Dias indesejáveis, dias difíceis, o dia que um dia chegará. Então, quando nós temos essa consciência, então nós enfrentamos, é um primeiro passo, de enfrentarmos os dias de angústia com maturidade. O segundo recurso é o recurso da previsibilidade. Se te mostrares fracos no dia da angústia, como é pouca a sua força. Então, se eu sei que existe o dia de angústia, eu vou então me prevenir. É um recurso que Deus nos dá para enfrentarmos o dia de angústia. Agora, vale lembrar que, ainda que planejemos para os dias da angústia, existem dias que não estarão, ou dificuldades que não estarão no nosso planejamento. Por quê? Porque nós não temos o controle de tudo. Não temos. Em um planejamento, em um mapa, em um trajeto, nós não podemos saber. Eu vou viajar daqui para Salvador, por exemplo, eu pego o mapinha, mas o mapa não me mostra os buracos que a chuva passada abriram a estrada. Mas qual é a previsibilidade que eu posso me antecipar, né? Eu posso conversar com quem viajou na semana passada.
Mas existem situações no processo, no trajeto, que não estarão no mapa. Porém, nós temos sim o recurso da previsibilidade, que também tem a ver com o nosso controle, né? O autocontrole. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que é minha ou que pode ser a minha responsabilidade. Alguns textos que falam sobre prevenção, por exemplo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, capítulo 5, versículo 2 e 6, diz o seguinte. O apóstolo Paulo falando sobre a volta de Cristo. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O que significa isso aqui? Previsibilidade. Será que nós estamos prontos para a volta de Cristo? A resposta é: nós temos que estar prontos. Quando? Sempre. Nós temos que estar nos policiando, vigiando, e isso é previsibilidade. Um segundo texto, Lucas 14:31, Jesus falando sobre a responsabilidade de ser um discípulo dele. Você precisa fazer as contas para saber se você vai dar conta de me seguir. E ele diz, ou qual é o rei, Jesus está ilustrando aqui o contexto, ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta, ó a previsibilidade aqui, ó, não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Antes de uma guerra, nós precisamos então fazer as contas. Antes de assumir um compromisso, eu preciso saber se eu vou dar conta daquilo. E nesse contexto, Jesus está falando, vocês querem ser meus discípulos? Vocês precisam saber se vocês vão dar conta. Então, o que é que nós podemos prevenir? Olhando para trás, quais foram os dias de angústia que você enfrentou? Esses dias, ou as razões que levaram aos dias difíceis, se repetiram? Crise conjugal, por exemplo? Repetiu. Então, como nós podemos prevenir? Porque senão o próximo vai chegar. Pode se repetir. Se já repetiu, então ele pode se repetir. Finanças. Um exemplo pessoal. Eu acho que em 18 anos de casados, nós vamos fazer, acho que 18 ou 19 mês que vem, Jesus. 4 vezes nós entramos no cartão de crédito que foi difícil de sair. 4 vezes. Hoje, eu recebi uma mensagem do meu aplicativo, né, no celular, do banco, pedindo para autorizar um novo limite. Eu falei, não. Era a chance, talvez, de trocar algo que nós gostaríamos em casa, mas eu vou me prevenir. Por quê? Porque se eu olhar para trás, eu já passei por situações que para sair ficou mais difícil. Previsibilidade. Um outro texto, Provérbios 6, esse texto é clássico. As lições com a formiga. Provérbios 6, versículos de 6 a 11. Vou ler aqui. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deixa eu ler no telão para ficarmos juntos, né? Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento, até quando, terminou lá, né? Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono?
tirando uma soneca, cochilando ou cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. A formiga, ela busca o alimento no verão para o tempo de inverno. Previsibilidade. Existem pessoas que enfrentam dias difíceis, agora eu vou usar o texto de Provérbios que nós lemos, por causa de preguiça. Preguiça em investir em conhecimento, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de vir à igreja, preguiça de fazer favor para o cônjuge, preguiça de estar com os filhos, e aí a necessidade chega como um homem armado. Uma das causas, a falta de previsibilidade, e aí vem então os dias da colheita, porque o que nós plantamos ontem? E a colheita chega. Então, se nós colhemos previsibilidade, então no momento da angústia, nós estamos preparados. Ainda que não totalmente preparados, mas nós olhamos para frente e nos preparamos para as possíveis crises. Isso no mercado é comum. Existe uma estratégia para empresas tradicional, no marketing, chamado FOFA. Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. A força e a fraqueza têm a ver com a parte interna da empresa. Oportunidades e ameaças têm a ver com a parte externa. Então, quais são as minhas forças? Isso eu exploro. Quais são as minhas fraquezas? Isso eu corrijo. Quais são as oportunidades aí fora hoje? Por exemplo, a pandemia fechou tudo. Qual é a oportunidade? O mercado online. Então nós vamos explorar. Quais são as ameaças? As ameaças são o nosso estoque, a nossa estrutura. Então se trabalha contra a ameaça. Então, tudo isso é previsibilidade. E por que na nossa vida a gente não pode fazer isso? Nós devemos, Isso é sabedoria. Quando nós somos previsíveis, estamos colocando em prática o nosso conhecimento. Sabedoria. Sabedoria tem a ver com prática, com dia a dia, com a aplicação daquilo que eu sei. Quando eu sei e não pratico, eu sou negligente. Mas quando eu sei e pratico, eu colho por causa da sabedoria. Então, como que eu posso me prevenir? Utilizando recursos da previsibilidade. Primeiro, sentar e colocar no papel. Segundo, desenhar o começo, meio e fim, seja na área relacional, financeira, espiritual. Pastor, todo ano eu tento ler a Bíblia inteira e não consigo. Por quê? Desenha isso. É nesse sentido, meus irmãos, que eu digo, Deus não fará isso por nós. E aí então entra a responsabilidade do autocontrole. Olhando para os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, domínio próprio, dependência do Espírito, dependência de Deus, mas para que possamos colocar em prática aquilo que é nossa responsabilidade. Terceiro recurso é o recurso então da dependência de Deus. Por quê? Porque o controle vem do alto. Nós temos o nosso papel, os nossos deveres, as nossas prudências, mas existe o recurso da dependência de Deus. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós não estamos no controle de tudo. Pode vir a crise que for aí. Não pode não, porque nós não estamos totalmente preparados, 100% preparados. Então, por isso, precisamos também a depender de Deus. O texto, de forma literal, na língua original, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, significa literalmente o seguinte: se tu falha no dia da adversidade, estreito é a tua força,
que é então verdadeiramente testada. Então, se no dia da angústia nós estivermos fracos, ali Deus está nos testando, mas esse testar aqui, não é que Deus está nos provando no sentido de, quero ver se você vai dar conta, porque Deus é bom. Mas ali é literalmente um teste. É uma prova para nós suportarmos e vencermos. Aí volta naquilo que eu disse lá no princípio. Nós estamos em um processo de maturidade. E quando vem os dias da angústia, os dias da adversidade, ali, porque Deus está no controle da nossa vida, porque Ele é o nosso Senhor, então nós não iremos desfalecer, porque nós não estamos sozinhos. Estamos sendo provados, mas a mão do Senhor está conosco. Recurso da dependência de Deus. Você está passando por dias de adversidades, dias de angústia, saiba que você não, se Deus é o seu Senhor, você não está sozinho. Como assim, pastor? Se Deus é o seu Senhor. Porque se Ele não é o Senhor, o seu Senhor, você continua governando a sua própria vida. E para isso nós precisamos, para tê-lo como Senhor, nós precisamos reconhecer que somos pecadores e Deus não compactua com o pecado. E aqui então a necessidade de reconhecermos que somos pecadores, pedimos para que Ele nos perdoe e nos aceite. Nos aceitando, Ele então passa a ser Senhor. Sendo Ele Senhor, seremos então servos e submeteremos à sua palavra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí poderemos dizer como o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor, porque tu estás comigo. Que certeza eu tenho de que o Senhor está comigo nos dias da angústia. A certeza de que a palavra de Deus diz que se eu me arrepender e me submeter ao Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, Ele então estará comigo. Porque todo o esforço de Deus para com a humanidade, até os dias de hoje, se resume em estar presente conosco. Todo o esforço. A história da Bíblia se trata do esforço de Deus em estar conosco. É ou não é? Deus cria o ser humano para estar com ele e ele peca. Se afasta. Deus, pela sua misericórdia, então, cria um plano, a partir de Abraão, estou lá na frente, e eu estarei com você, a partir da sua descendência eu vou fazer o meu povo. Chega lá, pecado, desobediência, rebeldia, o povo querendo a independência de Deus, e Deus insistindo em estar com aquele povo, porque Deus é amor. Se vocês saírem debaixo dos meus olhos, vocês irão se perder, porque vocês não sabem o caminho. Então, dentro desse plano, o próprio Deus vem até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Emanuel, o Deus conosco. Quando Deus chega aqui, o povo vai lá e crucifica. Esse é o povo de Deus, que crucificou o próprio Deus. Mas Deus não é homem e ressuscita no terceiro dia. E agora nós podemos tê-lo como nosso Senhor e então depender de fato dele, depender de Deus. Meus irmãos, aprendamos, eu entro nisso, aprendamos
a contar com Deus. Aprendamos a depender de Deus, porque Deus é fato, Deus é real. E Ele sim está no controle de todas as coisas, ainda que nós sejamos rebeldes e nos achamos dono da situação. Deus está no controle. Amém? 3 recursos. O recurso da maturidade. Os dias difíceis são reais. Saiba disso. Conte os seus dias a partir desta verdade. Segundo, recurso da previsibilidade. Coloca no papel. Tudo, coloque no papel, para você poder visualizar. Eu não sei se eu tenho o perfil matemático. Tem um termo na pedagogia, no ensino, e o meu perfil é o perfil matemático. Por isso que eu tenho um quadro na minha sala, porque tudo eu preciso ver assim, o macro, aquela visão macro. Eu preciso saber o começo, meio e fim. Eu tenho que visualizar. E talvez você tenha um outro estilo, mas é importante que você saiba o que pode acontecer, a previsão. Eu tenho, por exemplo, financeiramente, eu tenho a planilha do ano financeiramente. Quando que os períodos que tem IPVA, os períodos que tem IPTU para pagar, então eu olho o macro. E ali é um tipo de previsão. Significa que eu sigo tudinho? Não. Mas é possível ter uma previsibilidade. E terceiro, é o recurso da dependência de Deus. Para concluir, os dias de angústia e adversidade são dias contados. Eles não são dias eternos. Amém? Essa pandemia pode parecer que, meu Deus, já está chegando a 1 ano. Será que vai bater 2? Não importa. Os dias da pandemia são dias contados. Porque a Bíblia diz, céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais. Então o eterno é a palavra de Deus. Os dias difíceis são contados. Se você está passando por dias de adversidades, saiba que já ela vai embora. Vai embora, não é eterno não. Não é eterno. Segundo, todas as circunstâncias estão debaixo do controle de Deus. E por fim, dominar-me debaixo da missão do Senhor me levará à maturidade e sabedoria. Encerro com uma frase que um dia, inspirado, eu escrevi sobre reclamar. Reclamar, além de não liberar a razão que nos faz culpar algo ou alguém, fortalece a nossa conclusão de que o fator externo é o culpado, levando-nos a procrastinar ainda mais a ação que pode nos levar à mudança da realidade que nos encontramos. Quando eu reclamo, eu culpo tudo e todos. E culpar o externo não me traz a responsabilidade de corrigir o interno. E aí então eu continuarei naquele problema, porque eu acho que o problema está nos outros, não em mim. Mas quando eu chamo a responsabilidade para mim, autocontrole, então eu assumo a responsabilidade e caminho em direção à solução. Na dependência de Deus. Controle do alto, mas também de mãos dadas com o autocontrole. Não estou dizendo aqui que nós e Deus somos no mesmo nível, não, mas Deus de fato, quando nós estudamos a responsabilidade do homem na Bíblia, na teologia sistemática, né, o homem, ali nós aprendemos que o homem tem responsabilidades naturais, e que se nós não assumimos, colhemos. Mas quando assumimos, colhemos. Então, nós temos então a nossa responsabilidade. Quero encerrar com
uma história que eu acho que eu já contei aqui, que tem a ver com a dependência de Deus, com o amor de Deus por nós, nos dias de tribulação. O índio Cherokee, eles têm uma prática de quando o menino completa 15 anos, o menino é levado para um monte, eles, no entardecer, eles fecham os olhos do menino, amarram o olho do menino para ele não enxergar, e ele é conduzido até o topo do monte. E lá naquele topo ele é deixado, e para passar a noite toda ali. É um ritual que forja o menino a se tornar um adulto. Então ali, com os olhos vedados, o menino é direcionado até o topo do monte, ele começa a sentir aquele vento frio, está chegando a noite, e aquele sol na pele começa então a esfriar, os ventos parece que aumentam, e aquele menino ali com os olhos vedados, e então chega a noite, ele ouve barulhos por perto, possíveis animais, mas ele enfrenta aquele medo, e ao amanhecer então, ele é liberado para tirar a venda dos olhos. E quando amanheceu, ele tirou as vendas e percebeu que seu pai estava do lado, sentado. Os dias que enfrentamos, às vezes, pode ser como a noite para aquele menino, parecendo que nós podemos ser até consumidos, mas nós temos que lembrar que o nosso Pai está sentado do nosso lado, nos dias de adversidade, nos dias de angústias. Nós podemos, de fato, depender de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós temos responsabilidades, a Tua palavra nos ensina dessa forma. Nós somos imperfeitos, pecadores, às vezes posturas de desobediência contra o Senhor, contra o próximo, contra a própria família, e por isso nós declaramos que nós precisamos do Senhor. Ainda que façamos planos, é fato que os dias de angústia chegarão mais cedo ou mais tarde. E os nossos planos nunca serão plenos. Mas no Senhor, nós temos a certeza de que não permaneceremos fracos. No Senhor, a nossa pequena força é grande. Por isso, ensina-nos a lembrarmos que se pensamos estar em pé, devemos cuidar para não cair. De que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes, mas quando aprendemos a depender e contar com o Senhor de fato. Dá-nos, Senhor, esta alegria, este privilégio de podermos aprender a depender do Senhor para os dias de angústia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.